Amados no Senhor, a graça e a paz. Desejo ler Hebreus capítulo 12, dos versos 28 ao 30, que diz assim: Pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, não importa o glamour que uma pessoa viveu na terra, se foi uma pessoa muito famosa, com milhões de admiradores, sua glória e fama podem ser retratados em livros, no cinema, mas o tempo se encarregará de esquecê-lo. Ou se ele foi uma pessoa comum, quase imperceptível, invisível, sem seguidores, sem recursos, esse também terá que encarar a eternidade quando deixar esta vida terrena. E também este futuramente será praticamente esquecido. Do outro lado da vida, o rico não poderá se justificar se não foi salvo em Cristo Jesus. No inferno, não vai poder se gabar das suas boas obras realizadas na terra, dos milhões de dólares destinados aos pobres, se foi um secularista vivendo de forma que excluiu Deus de sua relação pessoal e abraçou o materialismo apenas, ele é inexcusável, ou seja, não poderá oferecer suas desculpas neste lugar eterno. O pobre, por ser pobre ou até indigente, não poderá chegar do outro lado da vida sem Deus e no inferno dizer: não é justo que eu esteja no inferno, pois a vida que vivi na terra foi de miséria, eu já vivi um inferno lá. Vivi a rejeição absoluta, os maus tratos, o desprezo. Deus, Senhor, deveria levar em conta isso e me transferir para o céu. Aquele rico, sim, merece o inferno, pois tinha tudo para buscar o Senhor e não o quis. Amigos, cada um individualmente tem a sua própria história, tem a sua própria alma, e ela é intransferível. Ninguém poderá comparecer diante do trono de Deus no lugar do outro. O pai não vai poder representar o filho e vice-versa. O esposo não vai poder representar a esposa e assim por diante. Sua vida será pesada na balança de Deus e ele é absolutamente justo, julga com equidade. Nenhum será capaz de questionar o julgamento de Deus. Por ser mais sábio, eloquente que foi na terra, ele simplesmente se calará, sem argumentos e justificativas. Cada ser humano teve a sua chance na terra de encontrar Deus, mas não o quis.
individualista, foi soberbo, foi arrogante. Talvez ele até tenha se envolvido com muitos deuses, com divindades criadas pelos homens, mas rejeitou o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o Senhor. Quando vejo muitas pessoas dizendo não crerem em Deus, fazem até piadinha com a fé, com a crença em Deus, vivem intensamente para isso, para negar, para escarnecer tudo que diz respeito ao sagrado, ao altíssimo e glorioso Deus. Esquecem que a vida humana não se resume apenas à terra, a esta vida material. A vida continua após a morte. Nós temos um atributo de Deus. Deus, ele é eterno, nós somos eternos também. A nossa vida não tem fim. Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Observe o texto bíblico. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, versículo 11. Existe um adágio comumente citado, especialmente por quem não conhece a Bíblia. Aqui se faz, aqui se paga. Se fosse só isso, amigos, seria muito bom. Há pessoas que conseguem burlar as leis, passar incólume por esta terra e nunca ser pego. Temos exemplos de ditadores que se perpetuaram no poder, cometendo barbaridades contra cristãos, crimes hediondos contra os seus próprios populares concidadãos, e fizeram isso durante décadas e morreram, e ainda são honrados em seus países, cultuados como verdadeiros deuses. As pessoas não conseguem entender como o mal prevalece, como muitas pessoas ruins conseguem se darem muito bem nesta vida. Dois personagens da Bíblia, Jó e o salmista Asaf, chegaram a descrever já nos seus tempos, ou seja, milhares de anos atrás, eles ficaram admirados porque muitas pessoas aprontavam, e as coisas iam sempre de bom a melhor para eles. Asaf é um nome de origem hebraica que significa Deus se apoderou, ou Deus ajuntou para si mesmo. Asaf pertencia à classe dos levitas, era músico, regente do coro e compositor. Ao compor o Salmo de número 73, ele fez uma autocrítica ao comparar sua vida cotidiana com a vida próspera de algumas pessoas descrentes, que não creem em Deus. Asaf fica deprimido e questiona a Deus sobre o porquê que os iníquos muitas vezes prosperam, ao passo que os fiéis sofrem tanto nesta terra. Lendo o Salmo, nos parece que esse salmista, queridos, estava bem vacilante em suas convicções de fé,
e quase se desviou da verdade. Ele diz que quando pensava em compreender isso, ele ficava perturbado. Porém, a sua fé foi renovada quando ele entrou no santuário de Deus e teve uma experiência com o Senhor, que lhe revelou e lhe fez entender o fim dos iníquos, daqueles que têm uma aparente prosperidade. Parece que são muito felizes. Depois, você lê o Salmo de número 73. Observe também outro personagem da Bíblia, Jó, que questionou a Deus sobre esta aparente contradição entre a pessoa que vive na iniquidade e o justo. Observe aqui o desabafo dele. Diz assim: por que vivem os ímpios? Porque se chegam à velhice e aumentam seu poder, eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar, cantam, acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? Jó 21, do 7 ao 15. Todavia, Jó também percebeu que os iníquos estão em lugares escorregadios e que o seu fim é terrível. Não olhe, queridos, para a riqueza do iníquo. Não olhe a sua vidona. Não queira esse sucesso para você, excluindo Deus. Para nós, os crentes em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos recomenda: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda, ou seja, fracassada, frustrada a tua esperança. Provérbios 23, 17 até o 18. Então, essa pergunta sempre acompanhou a humanidade, não sendo só um problema de nossos dias, né? Lemos no Velho Testamento a mesma reclamação feita ao Senhor com estas palavras: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos e andarmos pesarosamente diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, porque os que cometem impiedade se edificam, também tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam um com o outro.
Está lá em Malaquias 3, do 14 até o 16. Não nos faltam exemplos de pessoas más que se dão bem e de pessoas boas que se dão mal nesta terra, mas é do outro lado da vida que as coisas se definirão. É ali que veremos quem se deu melhor. Então, nem tudo que se faz aqui se paga, mas lembra-te, o homem e as mulheres foram feitos eternos, a morte não é o fim, e Deus é justo. Assim escreveu Moisés, ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto é ele. Deuteronômio 32, o verso 4. Nessa retidão divina, ele dará a cada um conforme ele fez no seu corpo nesta terra. O apóstolo Paulo escreveu assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2, versículo 6. E um versículo também parecido com esse está em 2 Coríntios 5:10, que diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Está lá em Apocalipse 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados cada um segundo as suas obras. Este é outro texto. Fico refletindo neste texto que eu li no início, em Hebreus capítulo 12. O autor sagrado fala de um reino inabalável que estamos recebendo de Deus. E o que é inabalável? É aquilo que está muito firme, é resistente como uma rocha, está fixa. Outro exemplo é uma árvore que lança as suas raízes tão profundamente que ela fica inabalável. Pode vir ventos, tempestades, ela permanece ali. Algumas dessas árvores têm milhares de anos. Umas delas, chamadas a árvore de Metuselá, recebeu este nome em homenagem a Matusalém, o homem que viveu quase 1000 anos. Ela está localizada em uma reserva californiana nos Estados Unidos e tem 4.765 anos de idade. Há um cipreste gigante localizado em Abargu, no Irã. Também a idade varia entre 4.000 a 4.500 anos. Cogegem é um carvalho todo retorcido e está localizado na floresta de Jagenpris, na Dinamarca. Ela disputa o título de ave mais antiga da Europa, com idade entre 1.500 a 2.000 anos. E muitas outras milenares e ainda existentes árvores estão aí como testemunha vivas. Então vamos
receber um reino, queridos, um reino inabalável, aleluia, que sobreviverá muito mais do que estas árvores milenares. Muitos impérios poderosos passaram pela terra e se esvaíram, acabaram. Foram fortes, temíveis, massacraram, humilharam as nações conquistadas, mas passaram, se foram. Deus nos deu um reino que não pode ser conquistado e derrotado por ninguém. Este reino é mantido para nós nos céus, aleluia. Não se enferruja, e a sua riqueza não pode ser saqueada por ladrão, como diz a Bíblia. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. João 18, versículo 36. Reino incomparavelmente superior, aleluias. Se nossos interesses estão voltados exclusivamente para a terra, buscando apenas o conforto físico, o lazer, a satisfação e desejo da nossa carne, estamos construindo um reino sobre areia. Estamos querendo dizer que nossa pátria final é aqui mesmo. O irmão já observou como muitos milionários na terra se encaixam perfeitamente no Salmo 49, do verso 6 ao 12, diz assim. Observe se você conhece pessoas assim. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixa os seus bens. Seus túmulos serão moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem, diz o salmista. Aqui está o céu de muita gente que moram por aqui, mas quando deixar sua vida terrena, o próprio Jesus afirmou: meu reino não é deste mundo. Com esta afirmativa, podemos deduzir que Jesus se referia a um reinado diferente, celestial. Ele fala que a vida continua depois da morte, deixando bem claro esta verdade a Pilatos. Pilatos estava constituindo apenas um reino terreno para si e para os judeus. Quero deixar mais um importante texto bíblico para os irmãos, que se encontra em Hebreus 11, do 13 ao 16, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Percebe-se, queridos, que os heróis da fé estavam à procura de uma pátria melhor. Esses heróis de Hebreus pensavam alto, pensavam grande, olharam para o alto. O apóstolo Paulo foi claro também ao dizer: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. Quem entregou seu coração a Jesus encontra conforto ao saber que neste mundo não tem residência fixa, que é apenas forasteiro, pois sua pátria é celestial. Paulo disse que a nossa pátria está no céu. Isso quer dizer que ter o céu como lar é a recompensa para os que decidiram amar a Jesus. Não importa como ou quando iremos, importa é saber que estaremos lá quando Deus fizer chamada. Tenho a grata satisfação de compartilhar com os irmãos neste momento um brevíssimo testemunho de uma jovem da nossa igreja, a Carmen, uma jovem dinâmica que sempre fala do amor de Cristo para as pessoas. E em seguida ouviremos uma palavra de agradecimento de uma das nossas ouvintes. É a missionária Gláucia, irmã da Ilse, que assiste às quartas-feiras e domingos nossos cultos online. Ouçamos neste momento essas irmãs. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Carmen, nasci no interior da Bahia, numa família muito simples. Meus pais tiveram 4 filhos, dos quais eu sou a mais velha. Aos 2 anos de idade, eu fui acometida por uma doença nas pernas, que proporcionou o deslocamento dos meus joelhos para a lateral e fez com que as minhas pernas tivessem uma aparente circunferência externa. À medida que eu ia crescendo, as pernas cediam cada vez mais. Meus pais eram muito religiosos, nos ensinavam a fazer orações repetidas, a temer a Deus, mas não havia muito diálogo com Deus. Aos 7 anos de idade, fiz 2 cirurgias, mas ao final do procedimento, as minhas pernas voltaram a entortar. Depois das cirurgias, me revoltei muito com Deus, pois eu havia aprendido que Jesus fazia milagres, portanto nem precisava fazer aquelas cirurgias. Para ser curada, e mesmo depois de ter feito, não dei nada. Por conta dessa doença, eu era uma menina introvertida e de muitos extremos, no choro, no riso, nos dramas. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe veio a falecer, e foi de fato uma surpresa para mim, e para os meus irmãos também. Ela estava paralítica fazia mais de 4 anos, e muitas das noites passava a gemer de dor. Mas eu e os meus irmãos estávamos acostumados a vê-la daquela maneira. Nós também achávamos que ela estava doente por minha causa, pois tinha problemas de coluna e diversas vezes teve que me pegar no colo na locomoção para o hospital durante o meu tratamento, quando meu pai estava trabalhando. Em cada cirurgia eu ficava por mais de 4 meses com a perna engessada e imobilizada. Por isso, ao receber a notícia do óbito, entre lágrimas, a primeira coisa que eu pensei foi:
por minha causa. Carreguei aquilo comigo, e só aos 15 anos descobri que ela havia falecido por conta de um câncer. Logo após a morte da minha mãe, fui morar na capital do meu estado, com uma família que eu até então não conhecia, parentes do meu pai. Fiz mais 2 cirurgias e desta vez o resultado foi satisfatório. Por conta das minhas experiências, eu desenvolvi muito sentimento de altruísmo dentro de mim. O meu sonho de menina era crescer para fazer diferença no mundo e ajudar muitas pessoas. Por isso, desde cedo aprendi a sufocar toda a raiva que eu sentia dentro de mim, em prol de ser gentil com as pessoas e ser o meu melhor. Pois me lembrava de quantas vezes eu havia chorado, quando algum coleguinha ria das minhas pernas. Então não me permitia rir ou falar mal de ninguém, nem tampouco responder-lhes mal, ainda que esta fosse a minha vontade. Estudei até a 8ª série e só fui aprovada porque os professores gostavam de mim, pois fui para conselho de classe em 8 matérias. Eu, que era uma ótima aluna, passei a faltar na escola e ao fim deste ano letivo já não quis mais sair de casa por conta de traumas e complexo de inferioridade. Passei mais de 8 anos em depressão, chorando no meu quarto. Embora tivesse as minhas queixas com Deus, ouvir sobre Ele era uma minha alegria. Então ouvia hinos e aquilo quebrantava o meu coração e me fazia debulhar em lágrimas. Nesse tempo também li muitos livros, em especial de psicologia, e tinha amigas que sempre estavam comigo. A minha relação com os meus familiares não era muito boa, havia conflitos e até inimizades. Eu lia um pouco a Bíblia, costumava dizer que um dia seria evangélica e que seria da Igreja Batista, a qual pertenço hoje. Mas o meu pai brigava comigo por achar que a salvação está na Igreja Católica. Ao final desse período de 8 anos, eu estava cansada daquela situação e decidi que ia dar fim à minha vida. Passei horas fora de casa e só não me matei porque me lembrei que o meu pai havia dito que para aquele que tira sua própria vida, não tem salvação, pois Jesus havia morrido por cada um de nós. Voltei para casa e, encontrando meu pai, pela primeira vez chorei na frente dele e disse que as coisas não estavam bem. Meu pai é um homem muito bom e estimado por todos. É uma referência para mim, para os meus irmãos e para todos que o conhecem. Mas imagino que não deve ser fácil criar 4 filhos sozinho. Dias depois, com a ajuda de uma amiga, consegui um emprego numa loja. Eu era a capa da felicidade. Era gentil com todos, mas seguia me irritando e guardando a ira dentro de mim. Eu era um exemplo para muitos. Parecia bem resolvida, empoderada e feliz, e dessa maneira influenciava muitos com os meus conselhos sobre essa tal felicidade que eu dizia ter, embasada nos livros de psicologia. Em casa eu continuava chorando, muitas dores emocionais. Me faltava algo. Logo, um sonho antigo começou a me incomodar. Pensava na grandeza deste mundo e que eu não deveria viver apenas ali na minha cidade. Pedi demissão e disse que ia embora. E quando questionada para onde eu iria, a minha resposta era: eu não sei, eu só sei que eu vou. Cogitei algumas cidades e me decidi aqui por Florianópolis. Jesus estava me atraindo. No voo, perguntei a Deus se Ele realmente existia e se me amava, e que se assim fosse, que Ele cuidasse de tudo para mim. Cheguei na cidade com muita sede de Deus e foram surgindo pessoas que me falavam do amor dele e me motivavam a ter um relacionamento com Jesus. Esse amor de Deus por mim tomou todos os espaços do meu coração. Frequentava assiduamente a igreja, queria conhecê-lo cada vez mais e logo quis me batizar. Aos poucos, tudo que estava escondido dentro de mim começou a vir para fora. Os traumas, os medos. Também fui cansando das pessoas e de fingir que não me importava com as palavras ásperas. Cheguei a perguntar para Deus por que Ele não havia destruído a humanidade e para Ele eu não precisava fingir. Perdi completamente o amor pelo meu semelhante e também estava cansada até mesmo de mim. Cheguei até a frequentar psicólogo e ele descobri que a psicologia é incapaz de curar. O meu problema era na alma e só Jesus poderia curar. Então passei a contar detalhe por detalhe do que eu sentia para ele e ele começou a me curar. Fui voltando a amar as pessoas e a tolerá-las. O Senhor usou alguns irmãos para me ajudar nesse processo. Os traumas estavam gritando dentro de mim. Tive inúmeros sintomas psicossomáticos. Houve dias que eu não conseguia mais me levantar da cama, muito oprimida. Haviam pessoas que, ao olhar, me lembravam outras do meu passado, e aquilo me gerava pânico e pensamento de suicídio. Sentia como se a minha cabeça fosse explodir. Eu não costumava compartilhar as minhas lutas, mas ali o Senhor me fez mandar uma mensagem para a irmã Ilse, esposa do meu pastor, o pastor Edival, e eu pedi oração dizendo que já não aguentava mais.
Sem muito falar, ela disse que iriam orar. Começaram a orar na casa deles e eu comecei a me levantar na minha casa. E fui liberta naquele momento. Ali entendi a importância da comunhão e entendi ainda mais o poder do nome de Jesus. Passei a falar mais com Ele e pedir ajuda. O Senhor montou uma estratégia perfeita. Eu sei que eu não tenho mérito em coisa alguma. Tudo que fiz foi pedir e me render a Ele. Ele usou pessoas, sonhos, experiências no secreto do meu quarto e foi me mostrando e curando feridas que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Como o fato de culpar a morte da minha mãe por várias coisas que passei, chorando, declarei que aceitava a minha história e que eu usaria tudo para o louvor do seu nome. O Senhor foi me fortalecendo e hoje já não choro tanto quanto antes, pois Ele trouxe cura às minhas feridas e fragilidades e nele sou de fato feliz. Já não uso uma máscara como antes usava e sou grata por tudo. Até mesmo pelas cirurgias que não deram certo, pois ao ir morar longe da minha família, Ele estava me preparando para ter ousadia e preparando o meu encontro com Ele aqui em Florianópolis. E aqui desenvolver verdadeiramente um relacionamento com Ele, onde eu não busco apenas o seu favor. No meu coração também havia muita revolta pelos 8 anos que eu não vivi e estive em depressão. Mas hoje sei que sem Jesus, todo o tempo anterior, eu apenas existia e só ganhei vida quando passei a andar com Ele e servi-lo. Desde então passei a viver em novidade de vida e Ele tem feito tudo novo na minha vida. Me fez também retomar os meus estudos e entrar na faculdade, que era também um dos meus sonhos. Em momentos de desemprego, Ele me sustentou e sustenta. Com Jesus, eu sigo com a mente curada, em liberdade e felicidade constante. Só Ele me faz sonhar e viver os sonhos. Ele me trouxe a paz que eu procurava em tantos lugares. Só Ele é a vida, a resposta para tudo e é também o maior projeto social que o mundo pode ter. Só por Ele estou aqui narrando a minha história. A Ele toda a honra, louvor e glória. A Ele quero ser fiel todos os dias da minha vida, pois sem Ele eu nada sou. Chamo-me Gláucia e resido em Fortaleza. Tenho recebido de minha irmã Ilse as abençoadas mensagens da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis. Tem sido edificante para mim e minha irmã Rita. Também as repasso para meu irmão Carlos, que mora em Araguaína, no Tocantins, e para mais 2 aqui no Ceará. A palavra de Deus diz que devemos ser pescadores de homens e obedecer o seu ide. Que Jesus abençoe essa amada igreja. Quero deixar esse maravilhoso hino aos irmãos, especialmente para a honra e glória do Deus Altíssimo. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, ó, dizes que eu também chego lá. Se tu chegares primeiro que eu, ó, dizes que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que
Que bênção, não é mesmo? Que Deus abençoe essas nossas irmãs ricamente. Vamos encerrar este encontro com uma oração. Bendito e eterno Pai, Tua palavra nos enche de esperança e alegria. É muito bom ter a convicção de que podemos contar com a Tua bendita graça e misericórdia enquanto estivermos nesta terra. E depois, ao deixarmos este mundo físico, iremos usufruir das bem-aventuranças celestiais em Cristo Jesus, na pátria superior, morada dos anjos e daqueles que te serviram na terra. Maravilha, Senhor! Coloque no coração daqueles que ainda estão em dúvida quanto à salvação de suas vidas, Senhor, a Tua bendita graça salvadora, visitando estas pessoas tremendamente. Obrigado, Pai querido, por este dia produtivo e abençoado que o Senhor nos deu. Abençoa as famílias da nossa igreja, aqueles que amam também, que gostam de estudar a Tua palavra conosco, que a bendita graça do Senhor os alcance. Obrigado novamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, até o nosso próximo encontro com a graça do nosso Deus. Neste mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória tenho uma mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além dos
Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo à real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação, e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos na eterna Sião,